Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora. Seja bem-vindo e para hoje trouxemos o tema drogas. Só temos uma pergunta. E essa pergunta pode determinar a sua vida. Bom, estamos a falar de coisas importantes. Bom, a pergunta é: por que um indivíduo ou uma pessoa está mais apta a agir, a fazer coisas quando está sob efeito de drogas? Eu penso que é um assunto um pouco complicado, mas nós vamos tentar aqui abordar para de fato satisfazer aquilo que é a necessidade do ouvinte, nesse caso do telespectador. Eu penso que essa questão é uma questão que muita gente tem criado uma dúvida, realmente, uma dúvida enorme na cabeça de muitos indivíduos, porque realmente nós temos algumas abordagens, não é? Normalmente nós conseguimos ouvir com certos indivíduos que eles sentem um prazer de fazer uma determinada tarefa ou um determinado trabalho quando eles estão enfios do álcool, porque eles ganham mais energias, porque eles têm mais disposição quando eles consomem álcool. E muita gente, de facto, acabam tendo essa percepção, não é? Sobre por que eles agem num determinado estado de estado quando eles consomem as drogas, não é? Mas aqui eu quero fazer perceber uma coisa, pessoas. De facto, que realmente, porque que as pessoas normalmente têm agido de uma certa forma quando eles consomem bebidas ou substâncias como as drogas, não é? Primeira coisa que eu quero explicar aqui, primeira coisa, temos que entender o funcionamento do cérebro, não é? Esta é a primeira questão que nós temos que perceber, o funcionamento do próprio cérebro, da própria cabeça, a constituição da própria cabeça. Nós vamos ver, no ponto de vista da anatomia, não é? Dos estudos biológicos, não é? Nós vamos ver que normalmente o ser humano é formado de vários órgãos, não é? Tanto os órgãos inferiores e superiores, não é? Nós vamos ver, quando nós estamos a fazer os estudos, nós vamos perceber que o ser humano é formado de vários elementos, vários órgãos, não é? Na parte superior, neste caso da cabeça, nós vamos ver que vamos encontrar a parte chamada de cérebro, vamos encontrar a própria memória, não é? Que é responsável pelo armazenamento de dados, não é? Nós vamos encontrar uma parte, segundo os estudos, chamada córtex pré-frontal, que fica nessa região, que é responsável pela decisão, a tomada de algumas decisões, não é? Então, nós temos que estudar o que o álcool faz, de fato, quando nós ingerimos, o que ela vai fazer no nosso organismo, não é? Porque realmente quando nós vamos ver que existem pessoas que de fato dizem: eu me sinto bem à disposição quando eu fico sob efeito de álcool, eu me sinto bem quando eu, digamos, quando ele está sob efeito de alguma droga, mas de facto é porque ele não está se a perceber o que realmente está acontecendo quando ele está em efeito de drogas. Como eu dizia, na nossa mente, na nossa cabeça, nós vamos encontrar vários órgãos que formam a composição do próprio cérebro, da própria cabeça e do seu funcionamento. Nós vamos ver cada órgão da cabeça vai nos determinar, ter uma função. Quando nós vamos estudar a biologia, nós vamos estudar a composição do próprio cérebro, do corpo humano, e nós vamos estudar o funcionamento, a função de cada organismo. Então, o que acontece? Quando o indivíduo ele vai consumir as drogas, ele vai, ele vai fazer o quê? Ele vai alterar o funcionamento normal do próprio cérebro, não é? Ele vai atrapalhar, digamos, a gestão normal do próprio cérebro. O próprio cérebro passa a agir de uma forma incontrolável. É por esta razão, quando o indivíduo está ciente assim, sem bebidas alcoólicas, ele sabe normalmente distinguir certos objetivos, certos objetos. Ele sabe dizer o que é isto, o que é isso. E ele sabe conseguir observar o que realmente ele pode fazer, o que ele não pode fazer. É normal tu veres um indivíduo que consome, que consumiu, que está sob efeito de drogas, a fazer uma tarefa normalmente numa condição em que ele não poderia fazer. Você é de ver um indivíduo que, digamos, quando está consciente, ele não está à disposição, o corpo dele não está à disposição para ele fazer certas coisas. Mas quando ele consome a droga, o que acontece? Ele altera a capacidade de análise, percebes? A capacidade de percepção, a capacidade de observação, a capacidade de intelectualidade, a capacidade de racionalidade, estás a perceber? Ele passa a pensar, ele passa a racionalizar as coisas de uma forma um bocado diferente, estás a perceber? Ele passa aqui a ter uma compreensão um pouco diferente. É por esta razão que você há de ver um determinado você há de ver um indivíduo que está sob efeitos de álcool,
ele a tirar as suas partes privadas, os seus órgãos, não é? O pênis, de uma praça pública. Porque ele está num efeito, digamos, em que ele não usa a sua razão. Percebes? Então, o que acontece quando o indivíduo diz que eu me sinto bem nesse estado? Nesse estado, quando eu consumo um determinado, quando eu consumo um determinado tipo de droga, eu me sinto nesse estado. É porque ele passa assim a obstruir o funcionamento normal da sua consciência e ele passa a perceber as coisas de uma forma diferente. Tá? Ele pensa que se sente bem naquele estado em que ele está, porque ele sente um prazer chamado dopamina, percebes? Automaticamente, de acordo com os estudos, quando um ser humano consome um determinado, um determinado, seja alimento, qualquer coisa, ele sente um prazer daquilo, ou seja, um prazer, alguma coisa, sente uma sensação amarga, sente uma sensação, se calhar, uma certa boa. Então, quando o indivíduo, digamos, ele consome bebidas, as drogas, ele vai sentir também a mesma sensação, que cujo ele não sabe, digamos, às vezes, ele entra num estado em que ele de facto não sabe dizer de facto em que estado ele está, percebes? Então, é por esta razão que ele passa a agir de uma forma inconsciente, ele passa a fazer coisas que normalmente um indivíduo normal não faz. Ele pode mijar nas calças, ele pode mijar na praça pública em que as pessoas estão a passar assim, não é? Porque ele está em efeito de dominação, o álcool vai dominar, ele passa a pensar de uma forma não anormal. É por essa razão que existem indivíduos que dizem eu me sinto assim quando eu consumo, porque eles sentem uma sensação que eles acabam percebendo que realmente ele talvez está bem naquele estado, enquanto de facto não está bem naquele estado. Se nós formos analisar de acordo com os estudos, não é? Pessoas que consomem álcool ou drogas ou mesmo cigarro, nós vamos ver que essas pessoas, a tendência dele, não é um indivíduo que consome cigarro, a tendência dele é de poluir o seu pulmão. Neste caso, quando ele vai poluir o seu próprio pulmão, ele vai alterar o funcionamento normal do órgão. É por essa razão, indivíduos que consomem mais bebidas alcoólicas chegam numa certa fase em que de facto ele torna-se uma pessoa dependente. Sabe o que acontece? Porque ele já altera o organismo, o funcionamento normal do seu organismo. Ele, quando altera por um determinado tempo o funcionamento do seu organismo, percebes? Ele passa a não sentir-se uma pessoa consciente no estado normal, porque ele já alterou o seu estado. Então ele entra para um outro estado, que é um estado de dependência, que é um estado em que ele vai sentir-se disposição para certas coisas, não é? Ou para comunicar, ou para exercer certas coisas num determinado estado de embriaguez, ou num determinado estado em que esse indivíduo consumiu as drogas, estás a perceber? Por quê? Porque normalmente quando tu fores estudar um indivíduo que não consome drogas, tu vais ver que esta pessoa age de uma forma muito racional. E se tu fores a olhar para um indivíduo que normalmente consome drogas, você vai ver que este indivíduo age de uma forma um pouco irracional. Ele está mais apto a fazer coisas que de facto não são coisas, digamos, racionais. Ele não tem um controle de si. Estás a perceber? Então, quando aparecem indivíduos que dizem que eu faço coisas num determinado estado de embriaguez, é porque ele perdeu a consciência. É como se fosse um maluco, uma pessoa que perdeu a sua psicologia, percebes? Essa pessoa começa a agir de uma forma incontrolável. Está a perceber? Ele passa, digamos, a fazer, a exercer certas coisas que um ser humano normal não exercia no estado normal. Então, este é de facto o conhecimento que as pessoas precisam saber, é preciso as pessoas estudarem o que realmente o álcool vai fazer no organismo da pessoa, porque que a pessoa sente uma determinada sensação num determinado estado quando ele consome as bebidas alcoólicas, percebes? Ele simplesmente entra num estado em que ele não se percebe, estás a perceber? É por isso que ele depois quando ele vai recuperar a sua consciência, muitas das pessoas, às vezes você deve entrar num estado em que ele já não se lembra do que ele estava. É porque este indivíduo, no momento ele consumiu algo, entrou num estado em que ele realmente não tinha o controle da sua mente. Estás a perceber? Então este de facto é o conhecimento que muita gente precisa saber. Não é? Porque nós vamos a olhar as drogas, normalmente estragam, segundo os estudos, estragam o comportamento, a razão. Se nós vamos a ver uma pessoa que já é uma pessoa dependente, nós vamos ver que essa pessoa ele dispõe
ele dispõe de uma mente um pouco, digamos, já deturpado. Ele não pensa as coisas de uma forma lógica, percebes? Então, as drogas simplesmente te tiram do estado consciente para um estado inconsciente, tá a perceber? Então, basicamente, esta é a observação. Não há tempo para dormir, tem que parar de dormir, mas não só dormir, também tem que parar de consumir drogas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, bota o like e se subscreva para mais vídeos. Tchau!